Advocacia preventiva. Aí vem aquele monte de pergunta. Meu Deus, o que é isso? Como funciona? Para que serve? Qual que é o objetivo? E realmente isso serve para mim? Pois é, gente. Fica comigo aqui até o final dessa live, porque hoje, nesse nosso almoço jurídico, eu vou te falar quais são as principais etapas de qualquer tipo de trabalho preventivo. Pois é, e não acabou não. Tenho mais uma informação muito legal para vocês. Eu não estou sozinha hoje. Eu vou apresentar agora aqui para vocês quem eu trouxe para agregar muito mais valor a essa nossa live. Pois bem, são dois colegas que fazem parte do nosso... Errei a mão de novo, ó. Time Holding Brasil. Isso. Dois colegas que fazem parte desse time. Meus queridos colegas, Bruno Rocha e Luciana Ramos, que agora eles vão se apresentar para vocês. Olá, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado, Cibele. É um imensurável prazer estar aqui com você e com a Luciana, que eu sou fã desse trabalho que vocês fazem, esse almoço jurídico. É um prazer estar aqui. Inclusive, eu não sei se é boa tarde ou bom dia. Parece que tem uma discussão entre vocês aí, de um e de outro, né? Mas, assim, para mim é boa tarde. Passou de meio-dia, é boa tarde. Não sei com quem que eu estou concordando, mas é um imensurável prazer estar aqui trabalhando com vocês, nós somos do time Hold Brasil, e falar sobre esse tema que eu gosto demais, que é a advocacia preventiva. E, na minha opinião, isso pode ir para todos os ramos do direito e, em especial, para o planejamento patrimonial da família. Então, para mim, muito obrigado por me chamar. É um grande prazer estar aqui. Boa tarde, pessoal! Seja bem-vindo ao canal, bem-vindo a essa live. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Cibele. Que alegria estar aqui com vocês, pessoal. Meu nome é Luciana Borges Ramos, especialista em planejamento patrimonial da família, direito sucessório, direito empresarial, a lista é grande. Olha, Bruno, você está concordando com a dona do canal hoje, doutora Cibele. A Cibele sempre diz realmente que é boa tarde, você está certo. Eu digo que é bom dia, porque enquanto eu não almocei, para mim ainda é bom dia, até lá para umas 3 horas da tarde. Mas seja muito bem-vindo, estamos muito felizes de receber você aqui, é uma honra, é um prazer, até botei musiquinha só em sua homenagem, Bruno. Não é verdade, Cibele? Verdade, isso mesmo. Mas agora vamos para o nosso assunto de hoje, advocacia preventiva. Já nos apresentamos, todo mundo... E eu esqueci de falar um pouquinho de mim, né, gente? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Cibele Agnello, eu sou advogada especialista em planejamento patrimonial da família. Hoje, eu quero falar com vocês quais são os passos necessários para você conseguir fazer o seu planejamento patrimonial e sucessório da sua família de forma eficaz. Mas antes de qualquer coisa, deixa aqui embaixo seu like aqui no vídeo, assina o meu canal, me segue aí nas redes sociais para acompanhar de perto todas as publicações sobre esse assunto. Ok, vamos lá. Muitas pessoas elas têm expressado preocupações e até uma afobação em fazer o seu planejamento patrimonial. A verdade é que todo tipo de trabalho preventivo, em especial na advocacia, ele deve ser feito com muito estudo e cautela. Não adianta ir fazendo as coisas de qualquer jeito, porque aí acaba atropelando as etapas, não faz a coisa de forma correta, e tudo tem que ser feito de forma planejada. Entenda bem uma coisa, isso não é o mesmo que enrolar, não, mas sim traçar um plano, pois é isso que irá trazer efetividade ao seu planejamento. Então, eu resolvi trazer aqui para vocês
por quais etapas você precisa passar para fazer esse planejamento patrimonial e sucessório da sua família de forma organizada e eficaz. 4 etapas principais. São essas etapas, elas valem para qualquer tipo de trabalho preventivo. Agora, como eu já falei em alguns vídeos aí anteriores, a minha história na advocacia, ela passa por uma mudança de uma profunda mudança, uma coisa assim incrível. Eu antes era adepta da advocacia reativa, do combate. Eu gostava daquelas audiências, vamos dizer, né, aquelas brigas lá na frente do juiz, adorava aquilo. Só que agora o meu foco é na advocacia preventiva. Quando eu me formei, já disse aqui, eu fui direto atuar nos processos propriamente ditos, nas demandas judiciais. Na verdade, eu fui realizar o meu sonho, que era o sonho que eu tive na faculdade. Só que depois, né, de tantos anos aqui, trabalhando nessa área, meus cabelos embranqueceram de tanta demanda, tanto embate, tanta coisa. Eu comecei a ver a importância de uma advocacia preventiva. Eu comecei a identificar os problemas que estavam levando aquelas possíveis demandas e comecei a aplicar essa advocacia preventiva, que é a chave de ouro de todo o negócio. Eu percebi logo, não bastava eu identificar o problema. Depois eu tinha que dar o diagnóstico daquele problema e encontrar a solução, para só depois fazer o plano de ação. É claro que esse plano de ação ele tem de ser colocado no papel, igualzinho à construção de uma casa, lá que você leva para fazer a planta baixa, para poder ver quanto que gasta. Pois é, o seu plano, para ele poder ser melhor visualizado, ele tem que ir para o papel, para evitar os riscos. Senão, a verdade é que a solução não é implementada, porque não conseguimos enxergar definitivamente tudo que tem que ser feito. Quando eu comecei a fazer isso, da advocacia preventiva, de planejar, de colocar tudo no papel e de ir fazendo passo a passo, foi que eu percebi que o segredo do sucesso não está em prever o futuro, mas sim em se preparar para um futuro imprevisível. Isso que é o plano de ação. Isso eu trouxe para mim, também para os meus clientes. Então, eu pensei assim, será que essa metodologia ela pode ser aplicada para as famílias? Como que a advocacia preventiva pode ajudar essas famílias? E aí eu me lembrei das inúmeras famílias que me procuram para fazer o inventário. É um dos processos judiciais mais sofridos e demorados. Aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar e cheguei na solução que hoje eu estou trazendo aqui, que é o planejamento patrimonial da família. E a hold familiar se tornou a minha expertise. Isso é verdade. Eu me especializei no suprassumo da advocacia preventiva. Traz para a família grande benefício econômico, emocional e uma enorme economia de tempo, e isso daí gera um enorme benefício para a família. Então, os passos para você fazer o planejamento patrimonial e sucessório da sua família são os mesmos de qualquer advocacia preventiva. Hoje, eu e meus colegas convidados aqui iremos falar a respeito desses passos: identificar o problema, diagnosticar esse problema, ver a viabilidade da solução, montar um plano de ação e, finalmente, implementar o planejamento patrimonial. A partir de agora, vamos falar a respeito desses passos. Fica aqui até o final, tenho certeza que você vai aprender muito. Deixa aqui o seu like, assine o canal e siga nas redes sociais. Vou chamar agora Bruno Rocha para expor um pouquinho mais para vocês. Obrigado, Cibele. Obrigado. Gente, hoje eu vou começar falando aqui do primeiro passo que a Cibele falou aí, da advocacia preventiva, que é
identificar o problema. A gente não consegue fazer nada de forma preventiva se a gente não identificar o problema. Mas antes de eu falar, eu quero até me apresentar novamente aqui, porque eu acho que eu fiquei tão emocionado de estar aqui com a Cibele, com a Luciana, que estão fazendo esse trabalho tão legal, que eu nem falei quem eu sou. Bom, eu sou advogado, eu sou aqui de Minas Gerais, em Belo Horizonte, meu escritório fica aqui em Belo Horizonte, sou especialista em planejamento patrimonial da família e sou membro do time Hold Brasil, assim como a Cibele e a Luciana. E a advocacia preventiva, eu me identifico muito com o que você falou, Cibele, que a advocacia preventiva também chegou dessa forma, sabe? Para mim, chegou dessa forma, porque eu também, quando eu saí da faculdade, eu quis muito contencioso, sempre quis contencioso, eu sou especializado em direito do trabalho também. E hoje eu trabalho com planejamento patrimonial da família. E nessa minha história, passando aqui rapidamente, o que me fez chegar na advocacia preventiva foi justamente isso. Começar a identificar o problema, em especial quando eu trabalhava para as empresas. Eu ainda trabalho, mas quando eu trabalho para as empresas, a gente identifica os problemas. E começar a implementar esses passos elevou minha advocacia para um novo patamar. E eu pensei aí eu comecei a pensar qual que é o problema da família brasileira. Então, me digam aqui, pensem aqui comigo. Qual que é o problema da família brasileira? Qual que é o problema da família? O que afeta o patrimônio da família de tal forma que cria a necessidade de uma prevenção, de se cometer atos preventivos? Se você respondeu inventário, você acertou. Exatamente, o inventário é o grande vilão da família brasileira. E não é porque ele gera briga. A gente sabe que o inventário ele gera briga, muitas vezes entre os herdeiros, mas não é por isso. Não é porque ele demora. Gente, o inventário que demorou mais no Brasil demorou 107 anos. Vocês acreditam nisso? Mas mesmo assim, não é por isso que o inventário é o grande vilão da família brasileira. Ele é o grande vilão da família brasileira porque ele dilapida o patrimônio. Vejo que quando seus filhos precisarem passar por esse procedimento custoso que é o inventário, eles vão perder de 20% a 40% do patrimônio para ter aquilo que já deveria ser deles. Mas o que é o inventário, afinal? Bom, só para a gente poder aterrissar aqui, para a gente entender. Inventário é o quê? Inventário é o procedimento que pode ser judicial ou extrajudicial que os seus filhos ou os seus herdeiros vão ter que passar quando você não estiver mais aqui, para poder adquirir aquele patrimônio que você suou a vida inteira para que fosse deles, falando que seria deles, dos seus filhos e tudo. Então, para poder garantir que aquilo que já é deles seja efetivamente deles, seus filhos vão ter que passar por esse procedimento que é o inventário. Só que isso, a maioria das pessoas sabem. O que elas não sabem é o custo desse inventário. O que elas não sabem é quanto que esse inventário vai gerar de destruição para o seu patrimônio. E eu queria tentar mostrar aqui para vocês rapidinho, vou até te pedir aí, Luciana, me autoriza a compartilhar a tela aqui, por favor? Ah, todos aqui juntos, olha que beleza! Aí sim. Bom, pessoal, voltando aqui, por que eu pedi para compartilhar uma tela para vocês? Porque, como eu disse, a gente sabe que o inventário demora, a gente sabe que o inventário gera briga. O que ninguém sabe, e eu tenho certeza que a Luciana e a Cibele vão concordar comigo, que nossos clientes chegam aqui, eles não sabem quanto que custa o inventário. Quando a gente apresenta isso para eles, é aqui, ó, olhão na hora. Então, mas eu vou mostrar para vocês. Pensem comigo, uma família aí, família boa, adquiriu um imóvel aí há 20 anos atrás, mais ou menos R$500 mil, o imóvel, há 20 anos atrás. Hoje, quando o pai, a mãe vierem a falecer, esse imóvel já não está valendo R$500 mil. Nós tivemos um imobiliário, teve Copa, teve aquele monte de coisa que aconteceu. Então, o que a gente tem? A gente tem aí um imóvel que está valendo R$1.500.000. Mais ou menos R$1.500.000, às vezes até 2 milhões. Mas, para fim do nosso exemplo aqui, vamos colocar R$1.500. Olha quanto que essa família vai ter que gastar no inventário dela. E aqui, pessoal, são valores a esmo. Isso aqui muitas vezes dá até mais, tá? Vejam só, ela vai gastar em média, essa família vai gastar em média, no cartório de notas, para fazer esse inventário, R$5 mil. Mas não é só o cartório de notas que vai levar dinheiro dessa família, não. Todo cartório vai querer morder um pedacinho. Então você vai ter que tirar aquele monte de certidão atualizada, de casamento do imóvel, aquele monte de certidão. Então você vai gastar em média uns R$2 mil só de certidão.
Além disso, vai ter que registrar esse imóvel em nome dos filhos, lá, dos herdeiros, quem for. Então, vai gastar em média também R$5.000. E aqui está o principal vilão do inventário, que é o imposto da morte, que a gente chama, que é o ITCD. Aqui em Minas, ITCD, em outros estados, ITCMD, alguns ITD. Em suma, é o imposto de transmissão causa-morte. É o imposto que você paga quando você tem que transmitir um bem em razão da morte, em razão dos seus pais não estarem mais aqui, em razão do inventário. E aqui em Minas, eu coloco aqui em Minas, viu, Luciana e Sibeli, o imposto é 5%. Quanto que é o seu, Luciana, quando você onde você está? Aqui no Paraná é 4%. Olha, gente, que vontade de estar no Paraná nessa hora. Olha. Tá? Mas aqui cobra aí desse. Olha lá. Então, cada estado tem no Brasil, o imposto ele pode ir de 2% a 8%. E os estados falam, isso hoje, tá, gente? Isso hoje. Porque eu tenho certeza que as meninas aqui já falaram com vocês que esse imposto vai aumentar a qualquer momento. Nós temos, não é um, não. Nós temos 3 projetos que podem aumentar esse imposto, que pode chegar até mais de 20%. Tá? Mas aqui em Minas é 5%. Então, nesse exemplo nosso aqui, a pessoa ia pagar R$75.000 de imposto. E quem mais ganha com o inventário? Nós. Afinal, nós temos que fazer esse trabalho. Os advogados têm que ganhar alguma coisa. A tabela da OAB aqui de Minas, ela estipula que o inventário ele vai ser 6%. Então, assim, geralmente isso é até cobrado por escritórios que estão no começo, que mexem com pouca coisa, então eles cobram aí 6%. Se for judicial, eu aqui no meu escritório, eu cobro um acréscimo de 2% ainda, se precisar fazer judicial. E eu gosto de destacar isso, mas para fins de exemplo, eu gosto de colocar a tabela, porque mesmo que a gente coloque aqui um pouco menos, um pouco mais, mas a base é a tabela, então a pessoa ainda vai pagar isso aqui. Então esse inventário aqui, para fazer ele, para começar, já vai ter um gasto de R$177.000. Gente, R$177.000, isso é 11% do patrimônio dessa família. Se a gente for julgar esses R$177.000 em relação ao valor de aquisição, que é 500, dá muito mais. É impressionante, é 11% do patrimônio da família. Mas aqui, não é só isso. Se a família não tiver, pelo menos aqui, ó, 75, 80, 85, R$87.000, porque o advogado ele vai parcelar para você. O advogado não é essa pessoa ruim que vocês acham, não. A gente vai parcelar para você. Entendeu? Agora, o Estado não vai, não. Pode até parcelar, mas aí você vai ter que pagar juros, correção, pagar um monte de coisa. Então, se você não tiver R$87.000 à vista, e quem é que tem R$87.000, gente? Essa família adquiriu o imóvel por R$500.000. Então, ela vai ter que vender. Para garantir que esse imóvel que é deles, seja deles, vão ter que vender o imóvel. Só que vender um imóvel em inventário, você acaba vendendo isso como um deságio, porque o imóvel não está regular. Então, quem vai comprar para investir. Então, muito difícil você vender isso com menos de deságio de 20%, que é o que a gente calcula. Isso aqui eu nem estou falando de taxa de corretor, tá? Então, assim, você vai perder nesse imóvel já mais 300 mil, porque você vai vender ele por 1.200.000. Só que ainda tem mais, porque esse imóvel foi adquirido na época por R$500.000. Então, você vai ter que pagar um ganho de capital de 15%. De 15% sobre o valor, sobre essa diferença. Eu acho até que a conta está errada. Só um minutinho, pessoal, que a conta aqui está errada. Vou pedir um segundinho, meninas, que a conta aqui está errada, tá? A casa é sua, Bruno. Hã? A casa é sua, fica tranquilo. É interessante, enquanto você vai mexendo aí, esclarecer para o pessoal que esse ganho de capital ele é pago lá na declaração de imposto de renda. Isso. Lá, quando vai prestar as contas lá para o Leão, que vai pagar esse ganho de capital. Não é isso mesmo? Isso mesmo. Toda vez que você vende um imóvel, certo, que você adquiriu por um valor e vende ele por um valor maior, você tem que pagar o ganho de capital desse valor. No caso aqui, por exemplo, a gente comprou um imóvel por 500 mil e vendeu ele por 1.200.000, 1.500.000. Então, sob essa diferença, você vai ter que pagar esse ganho de capital. Então, pagando o ganho de capital, o total de perda patrimonial, nesse caso, nesse inventário, é de 627 mil. Gente, isso é 41% do patrimônio. É muita coisa.
Então, e é por isso, deixa eu tirar aqui, parar a tela, e é por isso que eu digo que... obrigado, Luciana. E é por isso que eu digo que o inventário ele é o grande vilão da família brasileira. É por isso que eu falo que esse é o grande problema que vocês têm que identificar se vocês querem prevenir ele. Então, o principal problema da família brasileira, na minha opinião, e acredito que depois de ver essa planilha, depois de identificar isso, seja na opinião de todos vocês, é o inventário. Ele é o grande vilão da família brasileira. Mas a boa notícia é que esse vilão ele tem uma fraqueza. E é uma fraqueza muito fácil, chamada planejamento patrimonial e sucessório da família. E quando você faz esse planejamento, seguindo os passos que a Cibele passou para a gente, o seu planejamento ele é feito de forma eficaz. Ele é feito de forma que para te gerar um grande benefício econômico, entre outros benefícios. E depois que você identifica o problema, o próximo passo desse problema é você ser ouvido, um diagnóstico. Mas quem vai falar disso para vocês não sou eu. Quem vai falar disso para vocês é a Luciana. E ela entende demais disso. Fala aí, Luciana. Opa, vou pegar a bola aí, ô Bruno, obrigada. Então, vamos lá. O Bruno ele já mostrou para vocês exatamente o problema. E então, agora, depois que a gente conhece o problema, entende aonde a gente está se metendo, vem o pulo do gato. Aí vem a nossa mudança de paradigma. Então, eu vou te chamar aqui, ó, olho no olho na câmera, eu vou te chamar aqui para você olhar para o futuro. Vamos lá? Olhar para o futuro e mudar aqui, ó, a sua mente. Vamos mudar o paradigma, e é esse o nosso objetivo com as lives, esse é o nosso objetivo com a instrução e a informação jurídica gratuita que a gente passa em todos os nossos canais como um time Holding Brasil em todo o território nacional. Então, como que você faz isso? Como que você faz? Como que você pensa fora da caixinha e faz essa mudança? Muito fácil. O Bruno acabou de explicar e explicou com maestria, mostrou aí para vocês números, teve provas, inclusive, de que o inventário, ele toma de você de 20% a 40% daquele patrimônio que você suou tanto para conseguir. E aí você pensa, então eu vou, para me livrar desse inventário, eu vou tomar aí uma atitude ou outra, eu vou ouvir uma pessoa aqui, vou ouvir uma pessoa ali, aí você pensa em fazer um testamento, você pensa em fazer um seguro de vida. Será? A gente já conversou várias vezes aqui no canal a respeito dessas gambiarras, né, dessas saídas que as pessoas tomam, que não necessariamente traduzem um planejamento patrimonial sucessório efetivo, de forma que você vai economizar no ponto de vista tributário. Nada disso. O testamento você vai pagar mais caro e vai levar os seus herdeiros lá para o judiciário, para eles poderem conseguir essa herança. O seguro de vida não serve para isso. O seguro de vida até é bom, mas para você deixar um valor para os seus herdeiros recomeçarem a vida depois que você não estiver mais aqui. E por aí vai. Doação, então, com reserva de usufrutos, nem pensar, porque você perde total controle sobre os seus bens e, se um dia precisar ainda em vida daquele patrimônio, não é mais seu, está na mão dos seus filhos e, o que é pior, dos cônjuges dos seus filhos, né? Genros e noras. Então, daí a gente conclui que é necessário, então, aí você me pergunta, tá, Luciana, e agora, então, o que eu faço? Eu quero pensar fora da caixinha, eu quero ter visão para o futuro. Como que eu faço, Luciana? Tranquilo, simples, planejamento patrimonial da família. E como que você faz isso? Primeira coisa é ser ouvido por um especialista numa sessão de viabilidade, numa sessão de diagnóstico de cada caso. Porque o planejamento patrimonial da família, ele não é uma receita de bolo. Eu passo a receita de bolo aqui para vocês e vocês cozinham lá na casa de vocês. Não, o planejamento patrimonial da família, ele é customizado, ele é diferente para cada família, dependendo do número de membros, dependendo do número de bens, quantidade de bens, patrimônio, o que a família gosta de fazer. A família é uma família de empresários, a família é uma família de atividades rurais, a família é uma família de funcionários públicos. Então, tudo isso muda de família para família. E é por isso que nós estamos aqui como especialistas, para proporcionar para vocês essa
essa transformação através de um planejamento patrimonial. E esse planejamento patrimonial, pessoal, começa com uma sessão de viabilidade, uma sessão diagnóstica da tua realidade, da sua família e do seu patrimônio. E aí sim, a gente vai conseguir, então, elaborar um croquis, elaborar um projeto. É igualzinho, como a Cibele até comentou anteriormente, é igualzinho uma planta de uma casa que você vai construir. Lá vai ter as medidas da sua parede, o seu chão, aonde vai ficar a janela, onde vai ficar o quarto das crianças. Então, você pode ver, através da planta da sua casa, como que ela vai ficar depois de construída. Assim também é o seu planejamento sucessório. Assim que você faz a sua primeira viabilidade, assim que você entende a sua realidade tributária, patrimonial, aí você vai conseguir visualizar a sua holding através desse projeto. Então, é muito importante você estar com um profissional habilitado. Não é, Cibele? Isso aí, exato. Não, meus colegas são brilhantes, né, gente? Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Estão gostando até agora? Tiveram já algum esclarecimento? Tem alguma dúvida? Qualquer dúvida, pode escrever aqui no chat, que a gente responde para vocês, ou agora, ou quando estiver assistindo mais tarde. Pode escrever aqui que nós vamos responder para vocês. E agora nós vamos para o terceiro passo, e vocês vão ter que me aturar um pouquinho mais, porque esse terceiro passo, sou eu mesma quem vou falar dele para vocês. O que seria o terceiro passo? Ó, identificou o problema, fez a viabilidade, viu que fez o diagnóstico, agora nós vamos para o plano de ação. Este é o terceiro passo. Então, ó, identificamos, existiu o problema. Você procurou um profissional especializado no assunto que fez para você a sessão de viabilidade e identificou, sim, o planejamento patrimonial é ideal para a sua família. O próximo passo, então, vai ser você descobrir o custo disso tudo. Nós vamos fazer a planta baixa para você e nele vai ter não apenas uma possibilidade. Neles nós vamos ter quantas possibilidades couberem para a sua família. A gente apresenta esse projeto para vocês com todos esses detalhes e quem vai definir qual o melhor sistema, qual é aquele que é o ideal para a sua família, quem você acha que é? Acho que vai ser eu, vai ser a doutora Luciana, vai ser Bruno? Claro que não. Quem vai resolver, quem vai escolher é você e a sua família. É nesse projeto, nesse plano de ação, que você vai conseguir ver previamente tudinho a respeito do planejamento patrimonial. Quando ele estiver pronto, você vai saber direitinho quanto você vai gastar. Ó, se você optar pelo primeiro sistema, o valor é tanto. Pelo segundo sistema, o valor é tanto. Pelo terceiro, o valor é X. Então, aí, em cima disso, com tudo definido, tudo determinado, todos os passos traçados ali, você escolhe o que é mais confortável para você e para a sua família. Vejam bem, gente, é muito importante fazer esse projeto. Por quê? Para que você não caia em uma enrascada. Isso mesmo. Imagine que o profissional te cobra um valor altíssimo de honorário para fazer o planejamento, sem que você passe por essas etapas que a gente está apresentando aqui. E quando chega para implementar, ele começa a te mandar mensagem, a te ligar, ó, dizendo assim, ó, você vai ter que pagar agora hoje X lá para a junta comercial. No outro dia, passa 1, 2 dias, ó, agora hoje é mais X lá para o cartório. No terceiro dia, ó, hoje tem o valor do imposto. Para a gente poder prosseguir, tem isso. Tudo isso chegando para você, sabe como? De surpresa. Isso mesmo. Por quê? Porque não fez o planejamento. Não trabalhou de forma preventiva. Não fez ali o plano de ação. Então, pessoal, o recado hoje é direto e reto. Não façam o seu planejamento patrimonial
antes de saber exatamente o que vai ser esse seu planejamento. Não façam antes de ver um projeto desse seu planejamento. Não deixe que um terceiro faça a opção do que será feito na sua família. Isso mesmo. Quem tem que decidir é você e sua família. E, para isso, é necessário ter esses passos que nós estamos mostrando aqui. Identifica o problema, faz o diagnóstico, faz o plano de ação. E agora, meu convidado, Bruno Couto Rocha, vai dizer para vocês o quarto passo. Vamos lá, doutor Bruno. Obrigado, Cibele. Obrigado, Luciana. Vocês são sensacionais, gente. Vamos lá. Continuando aqui os passos para uma advocacia preventiva e recapitulando um pouco. A Cibele já recapitulou, mas tem coisa que não custa fixar na nossa cabeça. Primeiro, o que foi a primeira coisa que você fez? Você identificou o problema. No caso aqui de planejamento patrimonial, qual que é o problema? O inventário, o grande vilão da família brasileira. Você identificou ele como problema. Aí você foi lá e foi ouvido por um profissional habilitado, um profissional que entende do assunto, e esse profissional chegou e diagnosticou para você não só, olha, realmente você tem um problema. Ele demonstrou para você a viabilidade de uma solução. Que existe sim uma solução para esse problema. Aí você foi lá, contratou e fez um projeto de planejamento, um croquis estrutural, um plano de ação, que a Cibele falou muito bem, é uma forma de você ver como que você vai resolver esse problema no futuro e saber os gastos desse problema. O que basta fazer agora? Na verdade, essa etapa, essa quarta etapa, é a etapa mais simples, que é a implementação desse plano de ação. Feito esse plano de ação, como a Cibele disse, você e sua família escolhendo qual sistema, basta ele ser implementado da forma que já está no seu projeto, que já vai te entregar tudo pronto. E não é nem você que vai fazer, quem vai fazer é o profissional que você contratar. E você que vai implementar tudo isso para você, todos os passos para poder garantir que aquele projeto que estava no papel vá para a vida real. Entendeu? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Até saindo aqui um pouco do script, falando um pouquinho dos passos aqui, no primeiro passo, que é identificar o problema e te mostrar que existe assim uma solução, eu, a Cibele, a Luciana, todos do time Hold Brasil, estamos te ajudando. A gente está aqui para te ajudar a identificar esse problema, para te ajudar a identificar que existem possibilidades diversas para resolver esse problema. Isso, informar, a gente vai te ajudar. A gente está aqui para isso. O que a gente não consegue fazer é que você dê os próximos passos, garantir que você dê os próximos passos. Então, para você dar os passos da advocacia preventiva, depende muito de você. Depende de você pegar e procurar um profissional, ser ouvido por esse profissional, fazer um projeto, pensar de forma preventiva. Isso é uma mudança de paradigma que tem que ter no Brasil, tem que ter no mundo, mas assim, o Brasil, a gente não pensa de forma preventiva. Então, você conseguir passar por esse espaço para chegar na implementação é muito importante. Então, o que a gente puder fazer para informar, nós do time Hold Brasil, olha esse trabalho maravilhoso que a Cibele e a Luciana fazem aqui nessas lives. Então, o que a gente puder fazer para informar, a gente vai fazer. Agora, a gente precisa que você dê o próximo passo para poder continuar. Lembrando que o planejamento patrimonial da família, ele tem que te entregar aquela transformação que a Luciana falou, transformação que você precisa. Você que já identificou o problema, você vê que você precisa dessa transformação, garantindo que os seus filhos não passem por aquele custoso processo de inventário, sem que você perca, e muito importante, sem que você perca qualquer poder sobre os bens. Se o planejamento patrimonial está feito de uma forma que os pais vão perder poder sobre os bens, o planejamento está errado, o planejamento está mal feito. Além disso, ele tem que te entregar, eu falo que ele tem que te entregar 3 benefícios, o planejamento patrimonial. Ele vai te entregar, essa implementação ele vai te entregar, se for feita através de um sistema legal, um sistema lícito, em especial o sistema de holding familiar, ele vai te entregar um benefício econômico,
esse não precisa nem explicar, a porcentagem de benefício em relação ao inventário, em relação até mesmo a uma doação em vida, que a própria Luciana falou que é muito caro, é muito grande, mas ele te entrega também um benefício emocional e um benefício que eu chamo de benefício de tempo. O emocional por quê? Pois são 2 os benefícios emocionais. O primeiro, seu, que você vai saber que está tudo tranquilo para os seus filhos, já está tudo organizado e eles não vão ter que passar pelo custoso processo de inventário. E para os seus filhos, que em meio ao luto, não vão ter que procurar advogado, não tem que procurar cartório, não tem que procurar justiça, tem que procurar nada. É automática a transmissão do bens para eles, quando você faz um planejamento bem feito. E o benefício de tempo é justamente esse tempo que a gente fala, que demoraria no inventário, demoraria no procedimento e tudo. É automático. E vai além, na minha opinião. O planejamento, ele te entrega, depois de você implementar ele te entrega uma proteção dos bens da família. Eu falo contra terceiros. E quem são esses terceiros? Nós temos aí... as famílias são diversas. Isso vai depender da sua consulta lá de viabilidade, que a Luciana falou. Mas você pode ter uma proteção contra uma dívida futura de um filho lá na frente. Por que o patrimônio da sua família vai ter que responder por uma dívida que é bem posterior? Entendeu? Então, assim, é muito importante o planejamento e ele dá esse benefício de proteção também. Então, se o seu planejamento te entregar tudo isso e vai te entregar, em especial se você fizer através de holding familiar, você vai ter prevenido aquele problema que eu identifiquei, eu falei aqui agora há pouco, que nós identificamos juntos aqui. Você vai conseguir prevenir esse problema. E é isso que eu tenho para falar. Eu quero agradecer imensamente aqui a oportunidade da Luciana e da Cibele de estar aqui. Eu já falei mais de uma vez, o trabalho que elas estão fazendo é sensacional. Peço desculpa antecipadamente por eu ter me esticado, porque eu falo muito mesmo, viu, Cibele e Luciana? Desculpem. Mas parabéns para vocês, viu? O trabalho seus é maravilhoso, esse é um prazer estar nesse almoço jurídico. Eu fico preocupado com a Luciana, que a tarde dela custa chegar, mas é legal. Muito obrigado por terem me chamado. Eu estava ansioso no time Hold para vir para ser chamado, tá? Eu achei que nunca ia chegar a minha vez. Jamais. Nós também estávamos ansiosos, né, Cibele? Com certeza. Muito obrigado. Mas como a gente faz uma vez só na semana, a gente tem que ir chamando os colegas aos poucos. Não tem como, né? Já dá para mudar para 2 vezes por semana aí, viu, gente? Aqui, quem vai aturar essa falação minha e da Luciana com o convidado 2 vezes na semana? Pelo amor. É um prazer, Bruno. Muito bom ter você aqui com a gente. Pessoal, eu tenho certeza. Na verdade, olha, eu teria que perguntar para vocês se a live de hoje se agregou algum valor para vocês, mas eu já vou afirmar. Sim, a live de hoje agregou valor para vocês. Vocês entenderam de uma vez por todas que a melhor forma da advocacia é a advocacia preventiva. A melhor forma é: não espere o problema chegar para que vire uma demanda, para que vive aquele contencioso no judiciário. Faça o planejamento patrimonial da sua família. Planeje para que os seus bens e, principalmente, os seus herdeiros fiquem protegidos. Este é o recado de hoje. Vou pedir mais. Deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e assista todos os vídeos que eu posto lá a respeito deste assunto. Vou deixar meus queridos colegas aqui se despedirem e hoje foi um dia ímpar, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Quer falar primeiro, Luciana? Pode falar. Bom, a gente está sempre aqui juntos, é uma alegria ter você aqui com a gente, Bruno, muito obrigada. A ansiedade não era só sua, não, a ansiedade era nossa também, né, Cibele? De tê-lo aqui conosco. Você agregou demais, você é um cara iluminado, meus parabéns, e com certeza a gente vai querer ter você aqui outras vezes, não vai ser uma só não, vão ser várias, viu? Muito, muito obrigada. Amo Minas Gerais, eu sempre falo isso sempre que eu estou com a Cibele, eu amo doce em calda, pão de queijo,
queijo. Eu sou uma apaixonada por Minas Gerais, carioquinha, mas apaixonada. Então, para você que esteve com a gente, aturando a gente, como a Cibele falou, muito obrigada. Espero que realmente tenha agregado. Então, posta aí, ó, #valor. Se você realmente sentiu valor em tudo que a gente falou aqui, postou aqui para você, #compartilhar. Vamos compartilhar esse vídeo, pessoal. Coloca aí para os seus amigos, parentes, familiares, tá bom? E muito obrigada, Bruno, mais uma vez. Nossa, eu que agradeço demais. Já coloquei 2 vezes ali #valor, viu? Porque é muito valor para mim aqui, isso aqui. Gente, sensacional o trabalho seu. Eu já falei mais de uma vez, não vou ficar me esticando aqui, não. A Cibele, eu prometi para a Cibele que eu não ia deixar passar de 40 minutos. Desculpa, Cibele. Verdade. Desculpa, já peço desculpa antecipada. Eu estou em Minas Gerais e adoro Minas Gerais. Viu, Cibele? Eu estou em Minas Gerais e adoro Minas Gerais. Entendeu? Eu queria dizer isso aqui. Gente, agora falando sério, agradecer, a gente levar essa informação para o número máximo de pessoas é sensacional e esse é o trabalho do time Hold Brasil, levar a informação, que eu falei é a mais pura verdade. A informação a gente vai levar para vocês, para as pessoas, para o máximo de pessoas que a gente puder. Agora, os próximos passos da advocacia preventiva é cada um que tem que dar. Então, eu quero mais uma vez agradecer. Muito obrigado pela sua oportunidade. Já estou aceitando o convite da próxima. Esse iluminado que você falou deve ser da Ring Light, não é meu. Deve ser da Ring Light que fica aqui, a luz ali, entendeu? Eu sei que ilumina um pouco. Sou branco dá esse negócio na gente assim, mas agradeço imensamente aí, viu, pessoal? Muito obrigado. Ok, então, pessoal. Aí, eu sou acostumada a dar boa noite, aí eu dou boa noite. Boa tarde a todos. Boa tarde, até a próxima. Forte abraço, gente. Tchau. Obrigada.